Turma, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aí para mais um dia. Nossa última aula, nós tratamos justamente a respeito da nossa questão da Lei 6830, terminamos isso. Falamos um pouquinho aí a respeito da nossa Lei de Execução Fiscal e de algumas questões aí do nosso sistema tributário no que enseja a exceção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal, o qual a gente dá continuidade hoje. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o arquivo para nós. Aula 10. Vamos lá, turma. Na nossa aula que eu dispus hoje, ela fala tanto da exceção de pré-executividade, dos embargos à execução fiscal, que a gente já trabalhou também nas nossas aulas, e fala também do imposto sobre produtos industrializados. Importante aqui, né? Vamos lá, Camila está pedindo aqui para a gente corrigir a prova suplementar. Você tem as questões aí, Camila, para falar para mim mais fácil? Ou não? Que a minha está misturada. Se você tiver aí, só fala para mim, que eu confiro aqui também se é isso mesmo. Você pode, por gentileza? Você me ajuda. Abre seu áudio, não tem problema não. Ou então manda pelo chat aqui que eu falo aqui com vocês rapidinho. E falo como eu corrigi, que qualquer coisa também eu revejo a sua, tá ok? Manda aqui pelo chat que eu falo para vocês. Vamos lá, turma. As duas peças práticas profissionais que eu trabalhei com vocês e falei nas aulas passadas também, e quando a gente trabalhou a Lei de Execução Fiscal, é a primeira, que é a exceção de pré-executividade, que nada mais é do que uma peça prática profissional, que é uma simples petição protocolizada aos autos da execução fiscal, e na exceção de pré-executividade, nós sempre vamos discutir matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública são aquelas matérias que não demandam dilação probatória. Então, se ela não demanda dilação probatória, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, tá? E sem a formação do contraditório e ampla defesa, apesar que o juiz sempre intima a outra parte para manifestar. Essas matérias, gente, são aquelas matérias que estão dispostas também no Código de Processo Civil, as quais a gente tem o julgamento do feito sem resolução do mérito, ou seja, são as preliminares ou são as prejudiciais de mérito, tais como decadência ou prescrição. Então, na exceção de pré-executividade, eu não tenho garantia do título, é uma petição simples, alegando uma dessas matérias, a qual eu peço justamente essa situação. Já nos embargos à execução fiscal, nós temos um processo apenso à execução fiscal e aprendemos lá no artigo 16 da Lei 6830, Lei de Execução Fiscal, que eles só podem ser ofertados com a garantia do juízo. E essa garantia do juízo pode se dar de três formas. Primeira, depósito em dinheiro. Segunda, fiança bancária ou seguro-garantia. E terceira, penhora de algum bem. E os prazos de 30 dias para interpor embargos à execução fiscal são contados também de forma diferente, sendo que, se você faz depósito em dinheiro, a partir do depósito, se é seguro fiança ou seguro garantia, a partir do protocolo do comprovante do seguro. E se é penhora, a partir do dia da intimação da penhora. Então, esses três requisitos aí configuram os embargos à execução fiscal, que é uma ação autônoma e que demanda dilação probatória, e que nós trabalhamos ela aqui também dentro da sala de aula. Tá? Vamos lá, Camila. Camila pediu aqui para corrigir a prova suplementar e eu acho que é importante também falar isso.
A primeira questão é: Maria resolve comprar um veículo no meio de um ano de uma fundação pública, cujo o veículo tem imunidade tributária e o valor dele é de R$ 100.000, e a alíquota é de 4%. Ao comprar este veículo, ela terá de pagar IPVA? Justifique e informe eventual valor a ser pago. A importância aqui desta questão era você falar justamente que, de acordo com a legislação, tá, o IPVA é devido quando um veículo é comercializado de uma empresa ou de uma pessoa jurídica que tem isenção ou imunidade tributária e ele é comprado por uma terceira pessoa que não tem esse benefício. Então, como o IPVA ele ocorre todo dia 1º de janeiro de cada ano, tá? Você paga sempre, o fato gerador é dia 1º de janeiro, mas esse fato gerador ele se estende durante o ano inteiro, tá? Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho um IPVA aí incidindo sobre todo o ano, a integralidade daquele ano ali que a gente discute, que a gente trabalha aí na prática, tá? Então, essa é a primeira situação a qual nós temos aí a questão do IPVA. Essa é a questão a qual a gente tem que observar. Então, era devido pagar aí 4% de 100.000, proporcional ao número de dias que falta para o ano acabar. Como o ano acabou, ficou uma conta fácil, né? 4% de 100.000 é 4.000, 4.000 dividido por 2, que eu estou no meio do ano, vai ser R$ 2.000, e a alegação e a explicação seria essa. A segunda questão era justamente falar: o imposto predial territorial urbano tem como característica a progressividade. Essa progressividade fora modificada pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, trazendo novas regras. Informe-se o município que antes dessa emenda cobrava IPTU progressivo, teve em todas as hipóteses que devolver valores recolhidos, com base nesse princípio, aos contribuintes que pagaram a mais. Na verdade, é o seguinte: o que aconteceu? Quando eu ensinei para vocês o IPTU, eu falei que teve, inclusive, uma questão dessa na prova de procurador do município aqui de Belo Horizonte, tá? Onde as pessoas tinham que fazer um parecer jurídico para esta questão. E foi muito interessante, porque nesta questão você tem justamente a aplicabilidade de toda essa situação, e o que ficou decidido é: antes da emenda constitucional, aqueles municípios que cobravam IPTU de forma progressiva, mas que cobravam tão somente de forma progressiva com o intuito de destinar a função social da propriedade urbana, ou seja, a progressividade tinha como fundamento a função social da propriedade urbana, essas pessoas não tiveram direito à restituição e o município não teve que devolver. Todos os municípios, antes da emenda constitucional, que cobraram IPTU progressivo por outro motivo, o que é constitucional e legal hoje, por conta da emenda constitucional que eu citei, eles tiveram que devolver. Então, na verdade, era você explicar que realmente foi inconstitucional referida à cobrança, mas que na única hipótese que o município não precisou devolver é se na progressividade era fundamentada com a função social da propriedade urbana. Era essa a resposta. Ok? E enunciado 3, Carla tem um imóvel e resolve pegar um empréstimo em uma financeira que lhe exige o imóvel como garantia. A mesma, então, contrata um empréstimo e oferece o imóvel como garantia. Quando o cartório vai registrar a garantia, exige de Carla o pagamento do ITBI sobre tal ato. Tal conduta está certa ou errada? Você tem que falar que a conduta está errada, porque a garantia é um direito real. E quando nós aprendemos lá no ITBI, né, a garantia é apenas um direito real e a regra do ITBI abre exceção do dever de pagar ITBI quando a garantia é uma garantia real, ou seja, exemplo aqui, hipoteca, empréstimo e etc. e tal. Então, era você fundamentar dessa forma, com base no artigo, e explicar que o máximo que Carla vai pagar, o máximo que vai gerar aí de custo, é que vai ser
aberta uma averbação na matrícula do imóvel, mostrando que o imóvel foi dado como garantia, mas que após a quitação basta apenas pagar uma taxa para a baixa da averbação desse empréstimo aí, tá? Então, assim que você teria que argumentar, assim que você teria que explicar. Ajudei, Camila? Alguma dúvida em específico? Fica à vontade, tá? Boa noite, Zé Carlos. Boa noite. Tranquilo até aí? Então, perfeito. Então, joia, gente. Falamos, então, da exceção de pré-executividade, falamos, então, dos embargos à execução fiscal, e agora entramos aí e damos continuidade na reta final aí dos nossos impostos federais. E hoje o imposto federal que nós vamos falar, e que nós vamos estudar, é o IPI, Imposto sobre Propriedade, Imposto sobre Produtos Industrializados. Desculpa, estava com IPTU na cabeça aqui, tá? A primeira questão aqui, gente e turma, que a gente tem que analisar, que o ITBI ele é um imposto federal de competência da União, está regulamentado lá no artigo 153 da Constituição, inciso 4, e as regras gerais e os princípios estão no parágrafo 3º do mesmo artigo. A primeira pegadinha que vocês têm que tomar cuidado aí, acerca do ITBI, é que o ITBI ele deverá ser seletivo, né? Então, a Sara vai entender muito bem, né, Sara? Sara é casada, não é, Sara? Sara. Suponhamos que Sara é uma mulher casada. E aí, olha a diferença, né? O marido dela acorda e fala que vai jogar bola. Ele comunica a Sara que ele vai jogar bola. Uma coisa é a Sara virar e falar assim, isso mesmo, fulano, você tem que ir jogar bola, até mesmo para você fazer uma atividade física. Outra coisa é a Sara virar e falar assim, isso mesmo, fulano, você pode ir jogar bola já que você quer. Não tem uma grande diferença nisso, né? Poder e dever? Poder é uma faculdade, dever é uma obrigação, tá? Por que eu estou brincando e citando esse exemplo aqui para vocês entenderem, turma? Quando eu ensinei para vocês o ICMS, lá no ICMS fala que o ICMS poderá ser seletivo. Ou seja, é uma faculdade o Estado escolher se vai aplicar o princípio da seletividade no ICMS ou não. Diferentemente de falar que o IPI ele tem que ser seletivo. Então, o princípio da seletividade, turma, lembrando e recapitulando aqui, nada mais é do que você tratar de forma prioritária e menos gravosa tributariamente aquilo que é mais essencial para a sociedade. E de forma mais gravosa, aquilo que é supérfluo para a sociedade. Então, com base nisso, o governo ele tem essa autonomia aí de aplicar alíquotas maiores ou menores, a depender do caso. Então, um exemplo clássico. Às vezes a gente vai lá querer comprar uma geladeira, né? E a geladeira branquinha vale 1.000. A vermelhinha, o mesmo modelo, vale 1.300. Não tem diferença nenhuma. A fábrica gastou a mesma tinta, a mesma coisa, só com uma vermelha, que é o retrô, né? E a outra é a linha branca. Por que é a diferença de preço? Porque muda a tributação por conta disso. Tá? A tributação da linha branca é aquela linha do eletroportátil, do eletrodoméstico, que tem que ser acessível a qualquer brasileiro. Então, a tributação da linha branca de eletrodoméstico ela é muito mais baixa do que a que não é. Outro exemplo, o carro 0 km, 1.000 cilindradas, que é o famoso carro popular que a gente chamava no Brasil, né? Por que ele foi tão difundido e tão almejado aí pela sociedade? Porque ele era mais barato, mas não é porque ele era sem qualidade, mas é porque ele era mais barato porque a intenção era que todo mundo pudesse ter um carro
E, por conta disso, criou-se um carro popular, onde o imposto sobre produto industrializado desse carro é um imposto mais baixo, menos gravoso aí do que os demais veículos. Tá? Então, essa é a primeira definição. Depois, nós temos também que o IPI é não cumulativo, mesma regra do ICMS, ou seja, eu aproveito o que pago na cadeia anterior e abato nas cadeias subsequentes. Outra regra, que o IPI também não incide para produtos exportados. Isso para quê? O produto chegar lá fora com maior competitividade no mercado internacional. E outra situação, que ele vai ter o seu impacto, né, abatido aí quando você compra produção de bens de capital. Ou seja, tudo que você compra e que tem o IPI e que você vai usar na sua etapa produtiva ou na sua empresa, você aproveita aquele IPI do mesmo jeitinho que eu ensinei para vocês quanto ao imposto de circulação de mercadorias e serviços. Então, as regras básicas do IPI, turma, são todas as regras também consubstanciadas nas regras que nós aprendemos do ICMS também, tá? O IPI está disposto também, turma, lá no artigo 46 até o artigo 51 do Código Tributário Nacional, né, que traz lá justamente para a gente os fatos geradores. Ou é a comercialização do produto industrializado, ou é a entrada do produto industrializado dentro do território nacional, que quando a gente tem um produto industrializado chegando no nosso território também, ele é submetido a toda a carga tributária, né? Ou então é a arrematação em asta pública. Quando eu tenho a figura da arrematação em asta pública, o valor arrematado em asta pública vai ser a base de cálculo também para o pagamento do imposto sobre produto industrializado. Então, os fatos geradores do IPI são justamente esses aí. Outra situação muito interessante que eu gosto demais de falar a respeito do IPI é a gente entender a caracterização do que é o produto industrializado. Porque quando você fala em produto industrializado, você pensa tão somente, né, turma, numa industrialização, ou seja, o produto saindo da fábrica. Mas a industrialização e o IPI ele é muito mais do que isso. Ele se expande além disso. Então, no material aí que eu disponibilizei para vocês, nós temos aí 5 modalidades de industrialização. Primeira modalidade é a transformação, que nada mais é eu pegar uma matéria-prima e transformar a função dela. Então, exemplo, eu pego um banco e esse banco eu pego um tronco de uma árvore e esse tronco de uma árvore eu transformo aí em um banco. Tá? Outro tipo de industrialização que eu tenho é o beneficiamento. Né? Eu parto de um produto e aí eu beneficio esse produto e chego em outro produto. Então, exemplo, o leite vai derivar aí a manteiga, o iogurte, o queijo, etc. e tal. Então, esse processo aí de derivar do queijo vários outros produtos, eu tenho um processo de industrialização também que vai haver em incidência aí do IPI, tá? Outra coisa também é a montagem. Montagem é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente fala assim, a fábrica da Fiat, o correto a se falar é a montadora Fiat, né? Porque nada mais é do que essas fábricas de automóveis, elas são muito mais denominadas montadoras de automóveis do que fábrica, porque elas fazem a reunião de peças e essa reunião de peças gera um novo produto, o carro. Outro tipo de definição do IPI, né, do Imposto sobre Produto Industrializado, que nós temos, é justamente também o acondicionamento. E o que é o acondicionamento? É você utilizar de meios para acondicionar o produto para importar, para industrialização. E não necessariamente você vai passar por um processo industrial ali de trabalhar a matéria, mas apenas de acondicionar. Isso já gera o dever de pagar IPI. Ah, professor, dá exemplo aí. Suponhamos que o Zé Carlos começa a investir, monta aí uma fábrica e uma empresa para vender açúcar cristal.
Só que o Zé Carlos não quer plantar cana-de-açúcar, não quer beneficiar a cana-de-açúcar, nada. Ele já compra o açúcar prontinho, cristal, nas toneladas lá de um caminhão fechado. O caminhão chega e despeja dentro da fábrica dele e ele só empacota. Ou seja, o simples fato dele pegar um açúcar cristal e empacotar naquele pacotinho de 5 quilos que a gente compra é um processo industrial. Tá? Então, o simples fato de você acondicionar uma matéria em determinado patamar para comercialização já é um processo industrial. Eu acho isso um absurdo, mas é isso, tá, turma? Então não tem jeito da gente sair fora, não. A gente tem a incidência do IPI nesse sentido. E o físico entende que isso é um processo industrial, tá? E, por último, é o recondicionamento. É você pegar um produto que não tinha mais utilidade, não tinha mais funcionalidade, né? E você dá uma nova vida para esse produto. Então, a gente pode citar aí como exemplo o pneu remold, né? Que o pneu remold nada é um pneu que já foi utilizado, volta para uma linha de produção, é trabalhado, a qual ele se torna um novo pneu, e ali ele é vendido novamente. Então, isso aí nada mais é também do que um processo de industrialização, e vai haver aí, neste caso, também a incidência do IPI. Até aí alguma dúvida, turma? Sara está perguntando aqui. Professor, só uma pergunta sobre CMS. Fiz uma prova para um banco e lá perguntava sobre o estado de São Paulo. Lá eles não pagam, não? Tem alguma diferença? Na verdade, todo estado paga e todo estado tem sua legislação e tem que observar a legislação entre estados. E todo estado paga, tá? Aí tem que ver qual era o contexto da questão, até mesmo para eu poder te ajudar e te nomear aí de uma forma mais tranquila, entendeu? Se era específica sobre São Paulo, Sara, provavelmente você tinha que falar que há uma tributação diferenciada dentro do próprio estado. É o que eu posso imaginar aí do que eles queriam aí de contexto e de resposta aí também, que isso eu ensinei para vocês. Tranquilo? Qualquer coisa, depois você me manda também no Zap, me manda no privado, que eu vejo com você. E te ajudo também, com o maior prazer, tá? Então, essas são as questões. A base de cálculo também sempre vai ser o valor da mercadoria, mais aí o imposto de importação e as taxas, né? E quem sempre tem o dever de pagar, que são os contribuintes do IPI, são justamente aquela pessoa que importa, ou seja, traz o produto de fora para cá, ou o estabelecimento que industrializou, que é um industrial, ou o comerciante, ou aquele que arremata também o produto. Tá? Essas são as regras básicas aí do IPI. Outra questão legal para a gente entender e lembrar do IPI é o princípio da anterioridade. O IPI, né, gente, como a gente já aprendeu, ele também tem uma característica de ser um imposto extrafiscal. Então, dentro do patamar de alíquota que a lei possibilita, o presidente da República, mediante decreto, ele pode aumentar ou subir as alíquotas do IPI, respeitada, claro, o que a legislação está falando, tá? Mas, na hipótese dele vier a subir a alíquota do IPI, ele tem que aguardar uma anterioridade de 90 dias. Você tem que aguardar essa anterioridade nonagesimal. Esse assunto foi resolvido, esse assunto foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal, naquela época que a Dilma resolveu aumentar o IPI para veículos importados, que há incidência do IPI na importação de veículos. E a Dilma aumentou em 30% isso. Então, não sei se vocês lembram, todas as montadoras e revendedoras de veículo importado falavam assim, compre seu carro nos últimos dias antes do IPI aumentar. Era o IPI sobre veículos importados, que ela mudou, e o Supremo falou, não, você tem que aguardar a anterioridade nonagesimal para ter vigência o aumento da alíquota do IPI. Então, se você diminui, você está querendo incentivar, incrementar o mercado nosso interno, nosso mercado consumidor, porque o produto vai ficar mais barato, mas se você aumenta, você tem que esperar pelo menos aí
a anterioridade nonagesimal, e o Supremo já fez voto a respeito disso, e o Supremo já se manifestou também a respeito disso. Tá? Então, muito cuidado, que isso também a OAB adora pegar. Os princípios constitucionais nós trabalhamos, que nada mais é do que a seletividade, não cumulatividade e imunidade, e a questão da legalidade que eu acabei de falar. Os fatos geradores são os produtos industrializados dentro das 5 especificações: transformar, beneficiar, montar, acondicionar ou recondicionar o produto. Em qualquer uma dessas etapas eu vou ter a incidência tributária do IPI, né? E sempre ele vai ter seu fato gerador na transferência, na comercialização para outro contribuinte, tá? Base de cálculo é justamente o valor total da mercadoria. Então, turma, essas seriam as considerações acerca aí de todo o nosso sistema tributário do IPI. Queria saber agora se vocês têm alguma dúvida, se não tem, o que eu posso ajudá-los. Fiquem à vontade aí. Perguntar, por favor. Alguém? Só para recapitular, o aumento do imposto tem um prazo, mas se diminuir não tem prazo, não? Se você faz o aumento da alíquota do imposto, tá? Ela tem que esperar a anterioridade nonagesimal. Se Mas se você diminuir tem não. diminui o imposto, ele está beneficiando o contribuinte. Consequentemente, se ele está beneficiando o contribuinte, você não tem a necessidade de aguardar aí a anterioridade para a incidência dele. Entendeu? Sim. Ajudou, Zé? Oi, Zé. Obrigado. Nada. E aí, gente, mais alguma dúvida, alguma colocação? Tranquilos? Então, somente isso. Hoje é só estudo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Podem me chamar aí, se precisarem, ok? Um abraço, uma boa noite para vocês. E precisando, eu estou à disposição de vocês e até semana que vem. Tá bom? Um abração, gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.